A paz do Senhor para todos. Como base para esta 25ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, que diz: Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Ok, até aqui. Vamos observar o exemplo de Barnabé. É muito interessante, né, neste curso de missões a gente observar bons exemplos. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui o exemplo de Barnabé. Houve um desentendimento aí no capítulo 15, versículos 37 e 39 de Atos. Você pode conferir isso, né? Provavelmente Marcos deve ter ficado muito deprimido com a decisão de Paulo, versículo 38. Porém, Deus o encorajou. Claro, porque Paulo não quis que Marcos acompanhasse a equipe, né? Porque ele tinha na viagem, na primeira viagem missionária, retornado. Ok, então, porém, Deus o encorajou por intermédio de Barnabé, cujo nome significa encorajador. E aqui nessa versão aqui diz filho da consolação. A mesma coisa, né? Então, Atos 4:36 foi o texto que li. Isto mostra que Deus providencia encorajamento para todos os seus servos. Portanto, o Espírito Santo, que é o encorajador oficial dos crentes, João 14:16, certamente deu graça a Barnabé para, primeiro, apresentar Saulo aos apóstolos em Jerusalém, quando todos o temiam, não acreditando que ele fosse um seguidor de Jesus, capítulo 9, versículos 26 a 28. Segundo, encorajar a nova igreja de Antioquia, Atos 11, 23 e 24. Ele esteve lá como um verdadeiro encorajador, encorajando aquela nova igreja abençoada, a igreja de Antioquia da Síria. E 3, ir até a cidade de Tarso para procurar Saulo e o levar para trabalhar na igreja de Antioquia. Capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando ninguém queria saber de Saulo, Barnabé foi lá e lá na cidade de Tarso, na Cilícia, o encontrou e o trouxe para a igreja de Antioquia da Síria. Ok, e quarto, oferecer uma nova chance ao jovem missionário João Marcos. Então, que exemplo, não é bom recordar? Na aula anterior eu já falei algumas coisas, mas aqui de uma maneira mais formal, em forma de esboço, então observamos esse tremendo exemplo do ministério de Barnabé, que se identificou com o significado do seu nome, que quer dizer encorajador, filho da consolação. Então ele dava lugar ao Espírito Santo para que seu ministério fosse identificado com o significado do seu nome, encorajador. E o Espírito Santo é o nosso encorajador oficial, por excelência, né? Que nos encoraja nos momentos mais difíceis aí. O Senhor sempre está conosco aí, através do seu Santo Espírito, nos encorajando. Então, é um belo exemplo aqui, Barnabé deixou um exemplo brilhante para os obreiros do Senhor. Então vamos continuar aqui com outra lição. Né? Em primeiro lugar, nós vemos aqui o exemplo de Barnabé. Agora vamos ver aqui um texto em Atos 16, 1 a 3. Chegou também a Derbe, a Listra. Né? Ok.
chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Atos capítulo 16, versículos 1 a 3. Essa versão que eu li é a versão Almeida Revista Atualizada, né? A versão atualizada. Ok, então vamos observar aqui a volta de Paulo a Derbe e Listra e o testemunho de Timóteo, né? Então, o apóstolo era um verdadeiro, o apóstolo Paulo era um obreiro responsável, era uma pessoa que não abandonava os, os seus filhos espirituais, né? Ele, com muito cuidado aqui, ele retornou, né, àqueles lugares que havia passado com Barnabé e, e assim ele procurou aí corroborar a fé daqueles discípulos e discipular mais e mais aquelas igrejas ali para que os crentes crescessem aí na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, então, depois de saírem de Antioquia, viajando por terra, rumo norte, Paulo e Silas passaram pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 15, versículo 41. Em seguida, eles chegaram à região da primeira viagem missionária, Galácia do Sul. Em Listra, Paulo encontrou um jovem crente chamado Timóteo, cujo testemunho era exemplar nas cidades de Listra e Icônio. Capítulo 16, versículos 1 e 2 de Atos. Portanto, pelo fato de Timóteo ter uma boa reputação, exigência indispensável para a liderança cristã, capítulo 6, versículo 3 de Atos, também 1 Timóteo 3 e 7, Paulo o convidou para lhe acompanhar. Ok, então já observamos aí em uma aula passada que aquele desentendimento entre Barnabé e Paulo contribuiu para que a equipe se dividisse e assim o evangelho chegasse a mais lugares, né? Paulo escolheu Silas e foi com Silas, que era um profeta, né, vindo de Jerusalém, que tinha boa reputação, né, e Barnabé escolheu seu parente Marcos e assim partiu para a ilha de Chipre, de onde ele era natural. Ok, então Paulo partiu por terra, é claro, naquela viagem, e assim eu vou destacar aqui, em primeiro lugar, o trabalho de discipulado, né? Os obreiros do Senhor são dons de Cristo à igreja, né? O Senhor Jesus dá esses obreiros à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, como está escrito em Efésios 4 e 11. Que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, é claro, né? Então, em primeiro lugar, destacar aqui o discipulado, né, naquela região, né, fortalecer aí na fé aqueles novos crentes, e em segundo lugar, a visão de Paulo aqui para convidar esse jovem cujo testemunho era exemplar na região. Então, o destaque aqui, veja, tanto no primeiro ponto já observamos o exemplo de
Barnabé, né? E aqui o exemplo de Timóteo. É uma exigência que é indispensável para a liderança cristã. Um obreiro que não tem testemunho, ele não serve para ser um obreiro. Né? Ele deve, eu creio que, conseguir um trabalho aí na vida material e trabalhar. Né? Porque se ele não tem testemunho, se ele dá mau testemunho, se é um defraudador, um enganador, se é uma pessoa corrupta, se é uma pessoa que não tem testemunho, seu lugar não é no ministério, para pastorear a igreja, etc. Né? Ele deve fazer outra coisa. Deixa essas coisas para aqueles que são chamados pelo Senhor, que têm um testemunho assim como Barnabé, né? Como Paulo, como Timóteo, né? E todos davam bom testemunho de Timóteo. O obreiro exemplar, ele compra e paga, né? É uma pessoa que tem vergonha, é uma pessoa que procura honrar o reino de Deus, procura honrar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém.